E hoje nós temos na pauta algumas provocações dos colegas. Então, a gente vai começar com a provocação da ortopedia, que tem uma grande missão de acertar as nossas coisas na tabela do SUS. E antes disso, talvez só apenas salientar, não é, mais uma vez, que a gente está querendo que vocês participem da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, então cadastrar nos anexos do regimento interno para poder fazer essa formalização dos membros da REPATES, ou da Rede Paulista de ATS, na Rede Brasileira de ATS. Então, estamos fazendo esse esforço em conjunto, e agora, então, a provocação do pessoal da coluna, não é, que vai nos trazer um dos projetos que eles estão tentando colocar agora para fazer multicêntricos, tentando justamente que vocês participem e que aderam, então, à provocação, com um projeto que a gente espera vai poder ser financiado antes do fim do ano. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de apresentar esse projeto. Meu nome é Alan Hiroshi, eu sou ortopedista do grupo de coluna do Instituto de Ortopedia. O Dr. Rafael Marcon é meu orientador nesse projeto, e é um projeto que eu gostaria que quem pudesse também se interessasse, as outras instituições presentes, fizessem parte desse projeto. Então, a gente fala um pouquinho de cirurgia de escoliose, uma cirurgia que tem evoluído rapidamente, uma cirurgia de alta complexidade, de custos altíssimos. É uma cirurgia que tem necessidade de recursos especiais, como a fluoroscopia, vagas em UTI, potencial motor evocado, que é a monitorização neurofisiológica dos pacientes para evitarem riscos de danos neurológicos, que são importantíssimos nesse tipo de cirurgia, e alto número de transfusões sanguíneas. A cirurgia tem evoluído nos últimos anos, tornando-se com menos complicações, principalmente danos neurológicos por advento dessas tecnologias, menores riscos de lesão, menor mortalidade, os resultados são cada vez melhores e a procura também tem aumentado por esse tipo de cirurgia. E isso gerou filas de espera. Acredito que em todas as instituições hoje que operam escoliose existam filas de espera. Então, o que a gente tem em relação à fila de espera é que ela é longa, principalmente nos países onde tem sistema público de saúde. O Canadá é pioneiro em estudar essas filas de cirurgia, e é inaceitável que os pacientes esperem longos prazos para serem operados. Então, no Reino Unido, a fila é de 6 a 9 meses, a partir do momento que o paciente foi diagnosticado, foi indicado o tratamento cirúrgico para esse paciente, ele vai ficar 6 a 9 meses na fila apenas. No Canadá, onde existe um problema um pouquinho maior, o paciente chega a ficar um pouco mais de um ano na fila. No Brasil não se tem uma estimativa, não tem esses dados concretizados. Eu acredito que todas as instituições que operam escoliose têm esses dados internos, mas esses dados não são publicados. E o tempo que leva da primeira consulta até a cirurgia pode levar anos. A gente tem um único dado publicado, é uma publicação da Santa Casa de São Paulo, do grupo do Dr. Osmar Avanzi, que ele publicou 52 pacientes que estão na fila de espera, com a média de 25 meses de espera. Então, muito superior à expectativa e ao que é preconizado nos outros países. Atualmente, no Instituto de Ortopedia do HC, nós temos 231 pacientes na fila de espera. Isso que nós somos um dos institutos que mais opera esse tipo de patologia. São cerca de 2 cirurgias por semana, sempre fazendo uma cirurgia com potencial e outra em pacientes que não andam, a gente também tem feito. E atualmente o tempo máximo de espera deveria ser 5 meses, o nosso chega a quase 4, 5 anos, e eu acredito que isso se repete em outras instituições. Nós temos experiência na ACD, do qual fazemos parte do grupo de escoliose. Lá a fila de escoliose foi fechada pelo Ministério Público por conta de um excesso de pacientes, ultrapassando 8 anos de fila. Esses pacientes do Ministério Público eles foram encaminhados para outros serviços, para a Unifesp, para a Santa Casa de São Paulo, que também realizam esse tipo de cirurgia, talvez não na mesma frequência, eu não tenho ideia da frequência com quem tem sido realizadas essas cirurgias. Bom, então o objetivo do trabalho é criar uma escala universal de aplicação, uma escala para estratificar esses pacientes, já que a ordem da fila é a ordem de chegada. Então, por exemplo, hoje o paciente que entrou em 2008 vai ser operado agora, por exemplo. O objetivo nosso é criar
uma estratificação no que o paciente que tenha maior risco de progredir a doença, né? Não pegar aquele paciente crônico, mas aquele paciente que pode se tornar crônico, pode se tornar pior, a gente dá prioridade para esse tipo de paciente fazendo uma cirurgia mais precoce. Isso vai evitar maior número de complicações, maiores taxas de reoperação. Né? Então, o objetivo é correlacionar os critérios da escala, né, dessa escala que a gente está propondo, com a qualidade de vida por meio de um questionário de qualidade de vida. Né? O questionário que a gente usa é um questionário específico para escoliose, que foi validado no Brasil pelo grupo também da Santa Casa de São Paulo. Né? É um questionário já traduzido em português, validado, que é o SRS, que vão avaliar a qualidade de vida nesses pacientes. Então, o objetivo final é viabilizar, né, o acesso para todos os pacientes com indicação cirúrgica. Não só aqueles que já estão na instituição. A gente sabe que existe um caminho muito difícil para o paciente que está na rede chegar no Hospital das Clínicas, chegar na Santa Casa, na Unifesp. Então, a gente bibliográfico, bastante extenso, né, com as palavras escoliose idiopática, progressão de curva, progressão de escoliose, escoliose prognóstico, nas principais ferramentas de busca, e a gente selecionou 8 principais critérios, determinados por estudos de boa qualidade, que demonstram que esses critérios são critérios de progressão. Então a gente sabe que os pacientes que tiverem esses critérios, eles vão progredir para um quadro pior. Então, por exemplo, hoje o paciente, ele entra, a indicação de cirurgia são 40 graus de curva de escoliose. Aí a gente coloca ele na fila hoje. Daqui a um ano esse paciente está com 60, 70, 80, quando ele vai chegar para a gente para operar, ele está com 90 graus. E aí a qualidade da cirurgia, o resultado cirúrgico não é tão bom quanto a gente operar o paciente com menos graus. Né? Então, assim, os critérios. Essa aqui é mais ou menos a escala, uma escala fácil, são 8 itens, cada item tem 3 ou 4 pontuações, né? A gente vai ver item por item, não é difícil de fazer, só precisa de radiografia simples, o médico do AME consegue fazer, o médico, qualquer ortopedista consegue classificar por meio dessa escala. Então, o primeiro critério é a magnitude da curva na apresentação. Então, os pacientes que eles chegam, né, com curvas menores que 20 graus, a gente sabe que eles não vão progredir. Né? Então, eles têm ali 15% de chance de progredir para graus maiores que 45 graus. Eles não vão ser cirúrgicos, esses pacientes. Tá? Os pacientes que chegaram entre 21 e 30 graus, eles têm 75% de chance de progredir. Já os pacientes que já chegam com mais de 30 graus, esses têm 100% de chance de progredir. Então, esses vão ter que ser operados. Para que a gente vai esperar eles chegarem a 90, 100 graus para operá-los? Né? Então, esse é o primeiro critério. Isso aqui é um gráfico que mostra a chance de progressão para pacientes de 5 a 29 graus. Então, a gente vai dar uma pontuação de menos 1 ponto para o paciente que tenha menos de 20 graus, porque ele não vai precisar ser operado nunca. Tá? O paciente de 20 a 30 graus, a gente dá uma pontuação positiva de 1, porque ele tem um risco moderado de evolução, e o paciente com mais de 30 graus a gente tem que dar 2 pontos. Então ele vai pular na frente da fila porque ele já veio com mais de 30 graus. Tá? Então esses são os estudos. O segundo critério são os pacientes que progridem em 12 meses ou 2 consultas. As consultas são periódicas, isso é estabilizado na literatura, tem que ser a cada 6 meses a consulta desses pacientes. Então a gente sabe que os pacientes que progredirem 6 a 10 graus, né, em 2 consultas ou em um ano, 70% deles vão precisar de cirurgia. Né? Então a gente também vai priorizar esse paciente. Então, mais de 30 graus, ele vai progredir, a gente tem que operar. Né? As curvas que progridem mais de 10 graus em um ano, 100% vai precisar de cirurgia. Então a gente cria uma segunda pontuação. O paciente que progrediu menos que 6 graus por ano não vai ganhar ponto nenhum. O paciente que vai progredir de 6 a 10 graus ele vai ganhar 1 ponto, com mais de 10 graus de evolução ele vai ganhar 2 pontos. Então ele vai ganhar mais uma posição na fila. Esses são os artigos. O terceiro critério é a maturidade esquelética. A gente sabe que os pacientes que estão em fase de crescimento ou que têm um potencial maior de crescimento, eles vão evoluir pior. Então, eles vão evoluir mais rapidamente para curvas mais graves. Né? Então, a gente tem alguns critérios de idade e de ângulo. Tá? E isso a gente julga pelo Risser, que é uma determinação na radiografia. Então, na própria radiografia simples de escoliose, a gente olha a bacia, né? E na bacia tem uma marcação. Com isso a gente consegue dividir em Risser 1, 2, 3, 4, 5. O 4 e 5 eles já são praticamente esqueleto maduro, eles vão evoluir muito pouco.
enquanto o RICER 1, 2, 0, esses vão progredir muito. Então a gente sabe que a gente tem que ficar atento nesse paciente se a gente não quiser que ele piore. Então aqui é retirado de um artigo mostrando o risco de aumento da curva para esses pacientes, né, por idade, por grau. Então a gente determinou o seguinte: RICER 1 e 2, que são aqueles pacientes que têm muito risco de progredir, a gente dá 2 pontos. O paciente com RICER 3, já é aquele pré-adolescente, ele vai ter ainda o estirão de crescimento dele já está no final, então a gente vai dar 1 ponto só. RICER 4 e 5, eles têm pouco potencial de crescimento, vão ter 1 ou 2 anos de crescimento lento, a gente não dá ponto nenhum para que eles continuem atrás da fila. O critério 4 é o tempo de espera, então a gente sabe que os pacientes que esperam mais que 6 meses, 14,8% vai necessitar de uma segunda cirurgia. Então isso vai agregar um custo muito elevado. E uma cirurgia de revisão de escoliose é uma cirurgia altamente demandante, materiais caros, alto índice de sangramento, permanência elevada em UTI. Então 14,8% vai precisar de uma segunda cirurgia, é isso que a gente quer evitar. Apenas 1,6% dos pacientes que operaram antes de 6 meses precisaram de uma segunda cirurgia. Então, a gente operando esses pacientes precocemente, vai chegar uma hora que a gente não vai ter esses pacientes crônicos na fila que causam cirurgias dificultosas, 3, 4 cirurgias de revisão. Né? Então, os pacientes que estiveram mais 6 meses têm maior progressão, cirurgias mais longas, maior tempo de internação, menor correção. Né? Então, todos os pacientes que precisaram da segunda cirurgia esperaram mais que 3 meses. Então, a gente vai julgar assim: os pacientes com esqueleto imaturo, de 3 a 6 meses vão ganhar 1 ponto. Maior que 6 meses, 2 pontos. Maior que 12 meses, eles vão ganhar 3 pontos na escala. Tá? Os pacientes com esqueleto maduro, independente do tempo, eles ganham 1 ponto só. Tá? Então, eles ficaram, o esqueleto maduro ficou mais que 1 ano na fila, é 1 ponto, independente se são 1, 2, 3, 4 anos, porque eles não vão crescer mais, eles vão progredir muito pouco. Tá? Então, esses são todos os artigos que suportam esse critério 5. A curva, o tipo de curva também influencia, isso a gente julga no raio-x. A gente sabe que as curvas torácicas e torácicas combinadas com lombar são as que mais progridem. Os outros tipo de curva progridem muito pouco, que são as curvas lombares isoladas, as curvas tóraco-lombares. Esse tipo de curva ele não progride tanto quanto as curvas torácicas isoladas e as curvas torácicas combinadas com lombar. Tá? Então, isso aqui é retirado de artigos de história natural da escoliose, mostrando que as curvas torácicas direitas elas progridem mais e as curvas duplas progridem mais. Tá? Então, as curvas torácicas nós vamos dar 2 pontos, as combinadas 2 pontos, e as tóraco-lombares têm pouco risco de progressão, a gente vai dar 1 ponto só. Esses são os artigos que suportam. O 6º critério é a vértebra apical, a gente julga isso também no raio-x. A vértebra que esteja mais lateralizada no raio-x de frente, e a gente vai julgar a rotação dessa vértebra, porque muitos estudos mostram que a anatomia dessa vértebra, a rotação dessa vértebra, tem tudo a ver com a progressão. Então a gente sabe que a vértebra Nash-Moll tipo 3, que é a mais rodada, isso qualquer ortopedista na hora que for fazer o raio-x ele vai saber diagnosticar isso, esses pacientes nós vamos dar 1 ponto. Tá? Então é 1 ponto a mais porque não é um critério mais importante de progressão, mas é um fator importante para o prognóstico do paciente, para o risco, para a dificuldade da cirurgia. O outro critério é o LENC-C, também é uma classificação que a gente usa rotineiramente na ortopedia, também é feito no raio-x de frente. A gente julga o quanto essa vértebra do ápice da curva está lateralizada. Então, se ela estiver muito lateralizada, que uma linha vertical não cruze ela, ela é considerada do tipo C, é uma curva progressiva, uma curva que vai piorar, uma curva que traz uma dificuldade cirúrgica maior. Então, a gente vai dar 1 ponto também. Esses são os artigos que suportam essas evidências. O 7º critério é autoestima e qualidade de vida. Né? Então, a gente sabe que os pacientes têm um comprometimento da autoestima com a progressão da curva. Também a gente vai dar pontuações um pouco mais baixas. Os pacientes que têm uma preocupação estética muito grande, eles ganham 2 pontos, né? Porque esses pacientes eles sofrem não só com a deformidade, mas sofrem pela inclusão social. Então, a gente pensa nesse critério também, é um critério que deve ser considerado em cirurgia de escoliose, né, a questão social desses pacientes. Então, a gente vai dar aos pacientes que têm uma condição social comprometida 2 pontos. Aquele que não consegue ter amizade da escola, não consegue pegar um ônibus, para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Os pacientes que têm uma vida normal, 1 ponto, e os que não têm preocupação estética nenhuma, a gente dá 0 ponto, porque geralmente esses não têm uma curva tão agressiva. Esses são os trabalhos que suportam essa evidência. O 8º critério e último critério é quanto à cifose torácica. Isso a gente vê no raio-x de perfil,
qualquer ortopedista também vai saber identificar isso, seja no AME, no postinho, ele vai conseguir ver. Né? Então, o paciente que tem uma cifose torácica pequena, uma hipocifose, isso ele vai medir o grau no raio-x em perfil. Esse paciente tem uma tendência muito maior a progredir a curva também. Ele vai se tornar um paciente mais grave. Tá? O perfil sagital espinopélvico é uma coisa que a gente julga nos adultos. Na escoliose do adolescente não, é um tema muito pertinente, mas não tem importância quanto à progressão. Tá? Então, a gente dividiu em 3 categorias quanto à cifose. Então, o hipocifótico ele tem menos de 10 graus. Isso o ortopedista vai medir. A gente vai dar 2 pontos, porque esse paciente vai progredir. Tá? O normocifótico, a gente também não dá pontuação nenhuma, porque ele tem uma cifose normal. Ele pode ou não progredir. O hipercifótico também é um outro caso um pouco mais grave, porque ele pode progredir para uma cifoescoliose, que também agrega dificuldade cirúrgica, agrega perda de qualidade de vida nesses pacientes. Então, a gente vai dar 1 ponto para esses casos, não tem a ver com a progressão, e sim mais com a dificuldade cirúrgica e com a condição clínica com que o paciente se torna. Tá? Então, esses são os 8 critérios que a gente vai propor. O objetivo é que todo mundo que tem a fila de escoliose comece a... São critérios básicos que na consulta a gente faz isso de rotina já. A questão que a gente quer é estratificar isso para que todo mundo use essa ferramenta para classificar seus pacientes. Primeiro, para organizar a própria fila interna de cada instituto, da Santa Casa, da Unifesp, de São José do Rio Preto, também tem uma fila de escoliose, para que todo mundo possa organizar. E aí depois, talvez numa continuidade da pesquisa, a gente unificar a fila do Estado. Então, para a gente priorizar esse paciente que vai chegar a 90 graus, a gente identificar ele com 40, 50 graus, operá-lo para que ele não chegue a virar esse paciente crônico que vai precisar de 3, 4 cirurgias, UTI, intervenções. Então, assim, os pacientes com maior pontuação vão possuir maior risco de progredir. Tá? Os pacientes que sofreram progressão, então aquele paciente que chegou com 40 graus na fila e hoje está com 90 graus, ele tem uma qualidade de vida péssima, porque ele tinha uma qualidade de vida boa na infância, normal, brincava e frequentava a escola, e hoje ele vai estar com uma qualidade de vida péssima aos 90 graus. Então, isso a gente vai mostrar aplicando esse questionário de qualidade de vida em todos os pacientes da fila. Né? Os pacientes que não progrediram, eles vão apresentar qualidade de vida normal. Então, essa é a justificativa para que a gente possa operar melhorando a qualidade de vida dos pacientes e não operando pacientes crônicos que já têm uma qualidade de vida ruim, vão apresentar resultados de cirurgia não tão bons quanto se a gente operasse esses pacientes primeiro. Então, eu acho que essa é a pertinência do nosso trabalho e eu gostaria da participação, principalmente de pessoas de outros institutos, de outras cidades, para que a gente possa unificar forças e talvez um dia juntar essas filas aí. Ok? Obrigado. Muito obrigada, doutora Alan, muito bom. E aí está a provocação para a gente melhorar essa política estadual, sobretudo, não é? Nós temos o objetivo de construir essas inserções dos projetos. Esperado, então, que os membros deem uma resposta. Dr. Alan não deixou o seu e-mail na apresentação, no entanto, a gente vai fazer um slide com o e-mail dele para colocar no vídeo e deixar isso, então, registrado para a gente continuar essa provocação e esse diálogo, mas certamente vamos circular esse e-mail para vocês poderem se inscrever no projeto e a gente espera, então, até o fim do ano, de ter o edital PPSUS 2015, que está anunciado, e talvez esse seja a provocação de entrar, não é, com um projeto que tem uma inserção dentro da Secretaria de Saúde, então pode e tem o potencial de, no futuro, virar essa política estadual que a gente tanto ambiciona, que é melhorar o sistema de saúde no estado de São Paulo. Queria a doutora Patrícia só apresentar. Obrigada, doutora Evelinda. Bom dia a todos. Eu estou representando o Instituto de Saúde na Rede Paulista de ATS e vou aproveitar o momento para fazer um convite para quem não se inscreveu ainda na oficina que a gente vai ter no dia 20/7 agora, com a professora Isabelle Vedel, sobre sistemas complexos de estudos complexos e em revisões sistemáticas, né?
As inscrições são pelo e-mail oficinaptc@isaude.sp.gov.br. Teremos oficina em agosto. As inscrições podem ser feitas no mesmo e-mail, sobre PTCs para materiais. Em setembro, para PTCs para equipamentos. E a gente vai enviando os e-mails, quem quiser receber os nossos comunicados, as nossas correspondências, podem enviar o e-mail para oficinaptc@isaude.sp.gov.br, que a gente mantém o contato. Obrigada. E eu só queria salientar, então, para todos que já está esse calendário no website da Secretaria de Saúde, ses.sp.bvs.br, e a gente vai atualizando à medida que vai havendo alguma modificação. Tá? Vamos só, então, agora apresentar a experiência da Santa Casa com respeito aos materiais, e depois, então, a doutora Gislaine e o Matheus vão apresentar a parte dos estimuladores. Bom dia. Meu nome é Flávio Araújo, acho que eu esqueci de colocar aqui na apresentação inicial, e essa apresentação ela representa a minha opinião no período que eu trabalhei como coordenador da qualificação na Santa Casa. O que a gente vai falar um pouquinho hoje? Um pouco sobre a forma que a gente utilizou durante esse período na Santa Casa para qualificar e avaliar todo aquele volume de materiais que a gente tinha para ver. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma definição, do ciclo do insumo e dos princípios que a gente utiliza para fazer uma avaliação de um volume grande de materiais. A primeira coisa que é importante definir é um pouco a nomenclatura. Muitas vezes os centros que determinam os materiais que vão ou não entrar numa instituição utilizam essas três palavras: qualificação, homologação e padronização. E elas são palavras diferentes que às vezes no uso diário acabam se confundindo. Qualificar, ela é uma palavra que dá muito mais um sentido, uma acepção de atribuir uma qualidade, que eu acredito que seja a que define melhor o que a gente acaba fazendo. Não dizendo se o produto deve ou não ser usado, mas agregando adjetivos, agregando qualidades àquele produto. A homologação ela é um termo que a gente utiliza num momento diferente, que é quando você determina se aquele produto deve ou não ser utilizado. E o termo padronização, a gente deveria guardar ele para quando a gente fizesse os estudos e os trabalhos de pegar vários produtos e determinar qual seria utilizado por um padrão, ou qual grupo de produtos e medicações seriam utilizados para padronizar dentro de algum procedimento. Quem é da área da saúde, que é a maioria que trabalha nessa área, tem um viés muito importante quando vai fazer uma avaliação de um insumo, de um produto, uma medicação, de focar muito nas características técnicas, nas características do produto em si. Mas a qualificação ela tem que ver muito mais do que isso. A gente tem... Perdão. A gente tem que dar uma olhada que tipo de produto que a gente está utilizando, como é que esse produto está inserido no mercado, se esse produto está um produto que tem uma disponibilidade ou não no mercado, a curva ABC, a classificação de risco desse produto e até o preço, se ele está dentro ou não da teu foco de trabalho. Os tipos de insumos que a gente trabalha, basicamente a gente divide na mesma nomenclatura que a Anvisa: medicação, correlatos, que são todos os outros materiais. Na verdade, aqui entra um grupo bastante grande. OPME ou OPMSE-ME, que seria a inclusão dos termos de síntese óssea, que hoje em dia tem um custo e uma importância muito grande. É importante salientar que entre materiais especiais e correlatos, na verdade, o tempo inteiro a gente fica tentando classificar os produtos, e existem produtos que não estão nem num nem no outro e que a gente subjetivamente tem que colocar ou no correlato ou no material especial. Os materiais de diagnóstico, e na verdade também tem que lembrar de todos os outros materiais que às vezes a área
técnica esquece, mas muitas vezes até uma etiqueta, um papel A4, eles podem ser críticos no meu processo, tanto quanto uma agulha e uma seringa. Relembrar rapidamente, a curva ABC é uma análise que se deve ser feita de todos os produtos, onde a gente vê o custo dele, a quantidade daquele produto que a gente comprou naquele período de tempo, e aí a gente classifica esse produto. Então, produtos baratos comprados em grande volume, eles estão lá em cima, luva, agulha, seringa, e às vezes produtos de alto custo, que são comprados poucos itens, um marca-passo, eles também estão na curva. Então, variações de preço pequenas nos itens de curva A podem representar um impacto financeiro para a instituição muito grande. Esses itens de curva A merecem mais atenção. A classificação XYZ são classificações de criticidade, onde a gente classifica o produto em para o meu processo, dificulta o meu processo e eu tenho facilidade de substituição. Então, muitas vezes, um item crítico no meu processo, um exemplo prático que eu posso dar aqui, que facilmente se negligenciaria, é uma etiqueta que se cola na bolsa de sangue. É um produto que ele é específico, de tamanho fora de padrão, com características fora de padrão. Se eu não tiver mais que um fornecedor desse item, a simples quebra do fornecedor, um problema, uma greve, uma quebra de contrato, um aumento de preço, pode botar todo um risco de uma assistência crítica. Então, eu reforço muito essa ideia de que quando a gente fala em avaliação de materiais, ter um olhar dos materiais fora da área clínica, porque eles também impactam totalmente na assistência. Juntando um pouco esses conceitos, a gente olha aqui que, normalmente, o que as pessoas lembram quando a gente fala em avaliação? A gente lembra daquele produto tipo a luva, tipo a seringa, tipo o soro, que são produtos de alto volume, de baixo custo, em que a gente tenta trabalhar. Mas muitas vezes existem alguns produtos que nem a gente deu esse exemplo da etiqueta, que podem ser absolutamente críticos, baratos, mas a negligência da atenção na qualificação desse produto ou da desatenção de ter mais de um fornecedor pode impactar muito na tua produção. Aqui nesse gráfico, essas caselas vermelhas devem ser extremamente bem estudadas pelo grupo. E as verdes a gente vai deixando para um momento mais adequado. Produtos que você consiga trocar e que tenham menos impacto financeiro, você deixa para fazer uma avaliação ou mais superficial ou deixa para uma coisa mais simples. É extremamente importante quando a gente olha para um produto, saber aonde ele está no mercado. Porque muitas vezes você faz uma análise de um produto, ele é maravilhoso, mas você esquece de dizer que ele só é produzido num país fora do Brasil, que existe uma disponibilidade extremamente baixa, que o ciclo entre compra e entrega desse produto às vezes é na casa de meses, e isso pode ser tão crítico quanto o preço. Então, entender a disponibilidade do produto dentro do mercado também vai ajudar a colocar esse produto dentro do espaço adequado para a compra dele. Uma coisa que ajuda a gente também a fazer uma avaliação de uma forma importante é saber que tipo de produto que a gente está fazendo. Existem produtos que a gente faz por compra sob solicitação, então compras esporádicas, compras de spot, que são produtos, por exemplo, da síntese óssea. Você vai fazer uma cirurgia de coluna, você pede aquele material para aquele doente naquele dia. Né? Aquele material não serve para o dia seguinte e não serve para o dia antes. Então são compras bem pontuais. Algum problema de entrega, algum problema de logística que acontece nesse produto, ele vai afetar só aquele ponto e não uma cadeia inteira. E os produtos de estoque, compra regular, eles têm uma demanda maior, eles têm uma demanda mais regular e você tem um estoque para aguentar. Né? Então, eventualmente, alguma coisa que se faça, você conhecendo bem o teu tempo de estoque, você tem um colchão, você tem um amortecedor para atender ali uma variação de mercado. Já de compra pontual,
apesar de você ter um impacto menor, mas você tem uma possibilidade de troca muito menor. Um fluxo de avaliação inteiro, esse aí está representado a nossa cadeia de avaliação que a gente tinha lá, ele não precisa ser avaliado assim tão delicadamente, assim, tão iniciado. Para quem não conhece, essa aí é a foto da capela da Santa Casa, não precisa ir lá fazer uma reza para entender. Quais são os ciclos para a gente fazer uma avaliação? Você precisa entender a solicitação, você tem que entender, fazer uma pré-avaliação e entender o produto que você está analisando, fazer uma avaliação de campo e monitorar o pós-uso desse produto. Essas 4 etapas são extremamente importantes. Existem vários tipos de solicitação de produtos que a gente recebe. A gente recebe solicitações do usuário, vai lá um colega, precisa de um produto, ou vai lá alguém que vai fazer uso do produto, que conhece um insumo novo e traz para a gente conhecer esse produto. Existe uma demanda que é uma demanda de mercado. O fornecedor vem querendo apresentar um produto novo, querendo dizer que um produto dele é novo. Existe uma demanda financeira que alguém do mercado, do financeiro, do hospital ou da instituição diz: este produto é mais barato, a gente precisa avaliar ele porque ele tem um impacto menor. Essas 3 origens, elas são importantes para a gente entender que tipo de pressão que a gente vai sofrer durante a avaliação. Toda avaliação ela sofre um viés, ela sofre uma pressão. E isso é natural e tem que acontecer. Mas a gente precisa entender isso para conseguir fazer uma melhor avaliação do produto. E isso, quanto mais claro, mais exposto estiver, melhor é o nosso resultado. O objetivo também tem que ser claro. Muitas vezes vem um produto, principalmente em hospitais, escolas, hospitais de grande porte, para apresentar, para conhecer. Então, é comum vir empresas, aqui na instituição não deve ser diferente, deve vir empresas que não sabem que a gente não vai comprar, sabem que às vezes o preço está fora, mas têm interesse de apresentar o produto. Isso também não é um problema, pelo contrário, às vezes é até uma oportunidade de a gente conhecer produtos enquanto eles estão com um valor alto e com o tempo esse valor costuma cair. Ou é uma opção de compra, ou é um produto que a gente não existia para um procedimento novo. Classificar isso também ajuda muito a gente ter um objetivo claro na nossa conclusão. Se eu não sei para que vai ser, se ele vai substituir, se ele vai agregar, a minha opinião final vai ser ruim, né? Então, saber o foco da implantação ou divulgação, que nem eu já falei. Na pré-avaliação, basicamente o que a gente faz, essa é a parte que normalmente se faz no departamento de forma, abre aspas, um pouco mais fechada, técnica, que é ver se o número da Anvisa está adequado, se a empresa tem todas as condições para realmente fazer a venda ou não do produto. Ver se o produto está minimamente adequado às condições técnicas de legislação. Impressionante que no Brasil a gente ainda encontra nesta fase bastante rejeição. Então, alguns itens, e às vezes eles chegam para avaliação abaixo do mínimo. Erro de rotulagem, erros de numeração da Anvisa, e isso tem que ficar todo filtrado nessa primeira fase. Agora sim, a gente vai para a fase da avaliação prática do usuário. Eu sou médico, eu sou intensivista, mas eu brinco lá, que a gente brincava lá, que de agulha a tomógrafo. Então é impossível alguém ter condição técnica de conhecer profundamente todos os produtos. Então o que se faz? Se faz uma avaliação. E quanto mais complexa essa avaliação, ou com mais impacto a gente tem que ter essa avaliação, o ideal é que se abra mais essa opinião para mais centros. Durante muito tempo na instituição, a gente conseguiu, inclusive, fazer em hospitais diferentes, de forma que, muitas vezes, as avaliações são feitas por pessoas que são colegas de enfermagem, colegas médicos, colegas que dão opinião, mas não necessariamente conversando entre si. Isso me traz uma opinião mais simples, mais clara e menos desarmada. A gente começa a limpar para tentar fazer uma avaliação mais imparcial.
A avaliação ideal, ela teria que ser extremamente objetiva. Muitas vezes o avaliador, ele é um de nós que não foi treinado para isso. Às vezes ele coloca opinião pessoal, às vezes ele coloca alguma coisa... isso aí também é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo e trabalhando os avaliadores para eles irem diminuindo. Ela deveria ser reprodutível. Muitas vezes a gente faz essa opção de fazer várias vezes a mesma avaliação para que essa opinião seja... mais equânime, né? E ela deveria ser uma opinião que atendesse todos os universos. Então, se alguém me fala que aquela luva rasgaria em todos os usos dela, o que às vezes não é uma verdade. Mas a avaliação ideal, a gente deveria procurar isso. E, principalmente, a gente deveria, sempre na avaliação, evitar ou tirar completamente essa pergunta, que é a pergunta que o usuário tem mais chance de te responder. Você entrega uma avaliação para ele, ele diz, esse produto aqui é melhor ou pior do que o anterior? Não, a pergunta nunca é essa. A pergunta tem que ser, este produto serve para aquilo que ele é determinado? E evitar a comparação com um produto. Porque às vezes você tem um produto que é, entre aspas, de menor qualidade ou de uma característica um pouco mais grosseira, um pouco mais simples, mas atende aquilo que está sendo se proposto. E às vezes, muitas vezes mais barato, tirando alguma coisa de custo do produto. Então a pergunta que a gente tem que sempre procurar no avaliador, e esse é o ponto mais chave disso, é evitar que alguém me fale, não, essa seringa é melhor do que a outra. Não perguntei isso. Perguntei se essa seringa funciona, se essa seringa te atende. E aí a gente às vezes tem que repetir isso várias vezes para tirar uma parcialidade humana da avaliação. Esses pareceres que a gente faz, juntam-se vários laudos, vários pareceres, e aí é uma coisa que é muito importante, que não é um jogo de pontuação. Olha, eu tive 5 que aprovou, 2 que não aprovou, então 5 aprovados está valendo. Não. Muitas vezes basta uma avaliação, uma opinião que determine que aquilo não pode ser utilizado, que invalida todo o processo. Muitas vezes você tem usuários que são mais atentos a detalhes do produto e às vezes eles chegam à observação de qualidades daquele produto que realmente contraindicam a compra dele. E às vezes até indicam que a gente notifique a Anvisa, dependendo do grau da gravidade. Então é importante aqui entender que esses laudos eles têm que ser lidos um a um, e muitas vezes voltar no usuário e perguntar por que você aprovou, por que você reprovou, o que você achou dessa aqui. Então muitas vezes, mesmo com um laudo escrito, a gente tem que voltar na pessoa que fez a avaliação e repetir a pergunta para entender o que ela pensou, o que ela escreveu, o que ela tinha intenção de dar naquela opinião. E aí, somando isso, alguém dentro do departamento tem que bater o veredito se o produto é aprovado ou não. Então, o processo inteiro, ele vem essa solicitação, a qualificação, a compra, e é importante que haja sempre um feedback depois do acompanhamento desse uso da tecnovigilância ou da farmacovigilância, se for o caso. Rapidamente, eu vou apresentar a experiência que a Santa Casa teve. Eu consegui dados desde 2002, em 2010 a gente mudou um pouco a metodologia de trabalho lá dentro da instituição, onde a gente organizou mais, entrou um volume maior de produtos para a gente fazer a avaliação. Um número mágico aí, a gente tem uma taxa de reprovação de produtos em torno de 20% a 30%. Né? Esse é um número que é importante de ser visto, porque se a gente está avaliando ele e se eu tenho uma taxa de reprovação alta demais, significa que eu estou botando produtos errados, produtos muito ruins, ou de repente tem alguma falha grave dentro do mercado para a gente discutir até a nível nacional. E se eu estou aprovando quase tudo, é porque provavelmente deve estar passando produtos de baixa qualidade ali no mercado. Então, esse número de 20%, ele ajuda para quem olha no macro entender se a gente está reprovando muito ou se a gente está aprovando demais.
o tempo médio. A última vez que a doutora Evelinda me pediu para apresentar isso aqui, esse slide aqui foi um processo de bastante discussão. O tempo médio de avaliação, ele vai variar de instituição para instituição. O ideal seria que sempre o avaliador tivesse tempo para ver aquele produto de forma desapressada, sem uma pressão grande. Mas também o mundo real diz que se você não pressionar ele para testar, ele não testa, né? Principalmente os nossos nobres colegas cirurgiões. Fica lá, a cara deixa para depois, é assim que funciona. E às vezes a pessoa está na corre-corre, usa o produto e esquece de escrever aquela folhinha que é tão importante para a gente. Isso aí é uma característica humana. Dentro da Santa Casa, a gente trabalhou neste período que está apresentado aí, dos 12 meses, basicamente 2014, a gente teve uma média de tempo de 60 dias, 55 dias aí, mas ela não é representativa porque foi um momento bastante atípico da instituição. De qualquer forma, acredito que acima de 30 dias seja um dado ruim, abaixo de 30 dias um dado bom, muito menos do que 15 dias começa também a ter um pouco de dúvida, porque às vezes também, se você pressiona demais, a pessoa usa sem olhar, ou às vezes não usa direito, preenche o papel e manda para frente para tirar a pendência. Então, a avaliação ela não pode ser nem pressionada demais, mas também não pode ser largada. Número de avaliações por produtos. Quando a gente pega uma avaliação, por exemplo, de uma luva de vinil, uma luva de... Né, a gente estava fazendo o estudo agora, uma das últimas coisas que a gente fez foi o estudo do uso da luva de vinil para substituir a látex. Muitas vezes você tem que fazer um teste praticamente na instituição inteira. Então, são produtos que dão, abre aspas, muito trabalho, porque a gente tem que soltar um número de avaliações muito grandes. Mas existe um grande número de produtos altamente específicos que exigem uma, ou às vezes 2 avaliações no máximo. Produtos, por exemplo, que se dizem, eu vou aproveitar ainda o colega da ortopedia aqui, às vezes você vai testar um produto de síntese óssea que só serve para colocar na coluna, um material novo. Não adianta você ficar pedindo a opinião de um grupo grande, não, você tem que ir direto naquele grupo, naquele setor, eventualmente às vezes naquele chefe, não é nem no grupo, você tem que ir no chefe do serviço e pedir para que ele dê uma opinião, que também é uma outra coisa importante que eu acabei não salientando. As opiniões têm que ser dadas por pessoas que tenham experiência. Então, opiniões de pessoas, médicos ou de enfermeiros que ainda estão vamos dizer, numa fase de ganhar experiência naquele procedimento, não são adequadas, são ruins, porque elas tendem, perdem na qualidade. Então, na prática, aqui a gente foi fazendo uma tabelinha colocando as qualificações que foram feitas, quer dizer, o número de produtos que a gente realmente avaliou e o número de avaliações ou o número de protocolos que foram feitos. Então, dá uma média aí, para cada produto que a gente aprova ou reprova, eu preciso de 2 avaliações. Bom, é isso que eu tinha para falar, deixa aí meu contato. Nós agradecemos o Dr. Flávio e temos 3 remarcas para fazer. Primeiro, o livro de pré-qualificação, ele que foi feito com a Anvisa, ele ajuda a padronizar um pouco os termos e tem alguns exemplos. Coisas importantes desse livro antecedente jurídico, que está documentado, as fichas de avaliação, que têm exemplos, não é? E o outro documento que eu queria salientar para vocês, que está disponível mediante demanda, é o livro que foi feito, então, com a Anvisa, a respeito do planejamento de gerenciamento das tecnologias, e este livro foi feito como guia da RDC2 e finalmente não foi publicado, mas nós estamos distribuindo esse esforço que foi feito a 52 colaboradores de diversos hospitais do Brasil.
Então, dentro do estado de São Paulo, essa é uma facilidade para quem precisa de um draft para fazer o seu próprio plano de gerenciamento. O livro de pré-qualificação com a Anvisa também vai ser atualizado esse ano, então a gente está provocando, não é sem razão, é para saber quem estiver interessado de participar, de auxiliar, de construir conhecimento sobre a pré-qualificação ou a avaliação antes de comprar, está na hora de se manifestar e participar junto com a gente para fazer essa construção de conhecimento. A outra remarca é a respeito da apresentação do Dr. Alan, né, e do enlace que ela tem com essa parte de qualificação, não só do paciente, mas também do produto. Né? Foi a primeira, digamos assim, chispa que determinou, quando eu voltei para o Brasil em 1999, a criação do sistema de vigilância pós-mercado de produtos para a saúde, ou a tecnovigilância, hoje conhecida assim, não é? Foi a quebra do produto para a coluna, para uma cirurgia dessas, na esposa do diretor da Coca-Cola. E ele me ajudou fazendo justamente a análise, ele mandou para o exterior fazer uma análise química do produto que havia quebrado e foi detectado justamente uma falha na liga, uma falha no grão do que devia ser feito e não estava. Vários eventos e investigações seguiram, nós tivemos o problema de metalose no Brasil, tivemos uma série de legislações, conseguimos internalizar no Brasil, por tradução, 107 normas da qualidade dos produtos de ortopedia. Então, hoje, a gente tem um escopo bastante amplo, não é, dessa qualidade dos produtos, e eu pediria, então, para o Dr. Marcon, que é o nosso chefe de serviço aqui no Instituto de Ortopedia, comentar um pouco sobre a qualidade desses produtos hoje, não é? Vocês estão vendo a qualidade do resultado das cirurgias, já estão antecipando de maneira proativa esse estudo multicêntrico com a qualidade de vida das pessoas antes de chegar na cirurgia. E eu gostaria, então, que o Dr. Marcon falasse para nós um pouquinho sobre a percepção dele da qualidade de vida dos pacientes depois da cirurgia, dos desfechos que tem observado, e como isso também pode ser, não é, uma seleção para a gente ver a durabilidade desses produtos e o número de produtos que estão disponíveis no mercado. Obrigado por essa oportunidade. Na verdade, o que é interessante desse trabalho é que muita gente deve estar se perguntando por que esse tipo de classificação para a fila de escoliose. E o principal é que porque isso só tem no Brasil. Então, ao contrário do que a gente vê nos outros lugares, onde você tem uma fila, por exemplo, a transplante, unificada e já bem estabelecida, essa fila normalmente que a gente utiliza aqui para transplante é baseada em filas que já existem em outros lugares, em modelos e estudos que já foram feitos. E para a escoliose, que é um problema hoje grave, a gente tem tido uma demanda judicial para operar esses casos cada vez mais intensa. Está se tornando moda a judicialização da medicina, que é um outro problema. E em relação à escoliose, a gente não tem nenhum modelo externo para se basear, porque nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, a criança tem escoliose, se determina que em menos de... A gente sabe que os melhores resultados são feitos quanto mais rápido se operar. Então, em menos de 90 dias, essa criança já está operada. O que não acontece aqui, que você tem filas que levam anos. Esse foi o que levou, foi o que instigou a gente a criar esse protocolo, que eu acho que vai ser útil não só para a gente, mas para outros países que vivem a mesma situação. Em relação aos materiais, hoje, pelo menos o HC, a gente vive numa ilha de excelência, isso não dá para reclamar. Todos os materiais que a gente tem utilizado atualmente são materiais importados. Isso, existe uma oferta desse material e não há nenhuma, pelo menos não estamos tendo dificuldade
para a utilização desse material. Existe até interesse da indústria que a gente utiliza este material porque acaba sendo uma vitrine de exposição para esses materiais, mas isso também não reflete a realidade do resto do país. A gente observa que hoje é necessário o desenvolvimento da indústria nacional. Isso, como foi dito, a gente não pode ficar na mão de fornecedores que eventualmente deixem ou da política. Isso pode mudar de uma hora para outra e a gente ficar sem o material necessário para continuar essa política de tratamento desses pacientes. Então, existe também, dentro do Instituto, uma parceria com algumas indústrias nacionais, no sentido de tentar desenvolver, como foi feito, como foi dito, utilizando a experiência dos especialistas do Instituto, na classificação e na opinião em relação a esses materiais que vêm sendo desenvolvidos. Uma coisa que a gente tem utilizado, assim, tem feito paralelo, a gente pensando na assistência, a gente tenta usar o que tem de melhor, já que isso nos tem sido disponibilizado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não pode ficar completamente vendido nessa situação e tem corrido com essa linha paralela de desenvolvimento de produtos na indústria nacional. Então, o que a gente na verdade, esse daqui também é um outro, é um estudo justamente para tentar categorizar e determinar melhor como eles têm evoluído. A gente tem a nossa, dentro da assistência médica, a gente consegue ter uma noção de como isso é feito, mas isso não tem sido feito de forma sistemática, que é o que a gente pretende também agora estar implantando. Então, eu fiz essa provocação de propósito, porque a gente está tentando, não é, estabelecer registros, estudos longitudinais, não é, para ver a durabilidade dos produtos. A durabilidade dos produtos, ou a vida útil dos produtos, é um ponto de interrogação muito grande no Brasil, e a gente precisa desses desenvolvimentos. Ortopedia é um dos ramos que a gente precisa, foi trabalhado e está sendo trabalhado, então, entre as instituições, e quem tiver, então, os colegas, façam o contato para poder ir começando a focar um pouco no desenvolvimento desses projetos que a gente precisa na Secretaria de Saúde. Tá? E falta dizer, né, no nível nacional também. Mas, de qualquer maneira, se a gente conseguir fazer em São Paulo, já é uma semente para fazer um pouco mais longe no futuro. Tá? Doutora Gislaine, eu gostaria que a senhora e o Matheus agora apresentassem. Por favor, a senhora podia apresentar brevemente a instituição e depois o Matheus, então, apresentar a parte do estimulador. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu agradeço o convite. Então, o Hospital de Base de São José do Rio Preto, ele é um hospital conveniado com a FAMERP, que é uma faculdade estadual, e é um hospital com mais de 700 leitos de alta complexidade. Gostaria de comentar, inclusive, o que foi apresentado pelo Alan sobre a cirurgia de escoliose, que ela é feita aqui, e, na realidade, nós é que subsidiamos, porque o SUS, ele não paga tudo o que é usado na cirurgia. Ele não contempla neuronavegador, potencial evocado, medicamentos usados para não ter um sangramento importante. Então, precisaríamos também fazer um trabalho em relação a isso, ou um PPC, ou um outro tipo de política que subsidiasse esse tratamento. Aqui é feito mais ou menos uma por semana, já há uns 5 ou 6 anos. E nós temos interesse de participar desse trabalho que foi apresentado pelo Alan. Eu vou conversar com o pessoal da neurocirurgia aqui, que não é feito pela ortopedia. Nessa instituição, essa cirurgia é feita pela neurocirurgia. E teríamos também interesse, conforme você pediu, Evelinda, de estar provocando outras especialidades, por exemplo, urologia e ginecologia, que usam telas de sling para cirurgia de incontinência urinária, que essa tela é indispensável para a cirurgia e não é contemplada na tabela do SUS. E assim como quem faz neurocirurgia endovascular, tratamento de embolização, colocação de estentes de neuro, que também não é contemplado
por enquanto, na tabela do SUS. Então, nós estamos começando com o PTC nessas duas áreas. E hoje o Matheus vai apresentar o PTC que nós estamos fazendo junto com a neuroinfantil, que seria no tratamento de epilepsias refratárias em crianças, e com a colocação do VNS, que é um estimulador do nervo vago. Esse trabalho, então, foi feito pelo pessoal da neuroinfantil, junto com o Matheus, que tem o conhecimento técnico para a realização do PTC. Bom dia a todos, obrigado aí também pela oportunidade de a gente poder estar passando aí, compartilhando esse nosso trabalho. Só fazendo um adendo ao que a doutora Gislaine comentou aqui conosco, este trabalho ele surgiu de uma necessidade interna. Nosso serviço de neurologia pediátrica aqui do Hospital de Base tem um ambulatório específico de epilepsia refratária, e nós tivemos aí uma certa demanda, e o trabalho ele vem no intuito de evitar a judicialização dessa demanda e realmente assegurar a eficácia e a segurança com esse tipo de tratamento. Nosso trabalho ele foi elaborado com base no método PICO, no qual nós elaboramos uma pergunta questionando se o implante do estimulador do nervo vago, se ele realmente é eficaz e seguro na redução de crises de crianças com epilepsia refratária às terapias medicamentosas. Então nós temos lá a nossa população, que são essas crianças com epilepsia, a intervenção proposta, o implante do estimulador de nervo vago, os casos de controle, as crianças que são refratárias às drogas antiepiléticas, e os desfechos que a gente espera com o resultado desse trabalho é a redução do número de crises epiléticas nessas crianças. Nós fizemos o levantamento da literatura com base aí na metodologia que é estabelecida para PTC. Então essas aí são algumas das palavras-chave que nós utilizamos para realizar essas buscas, além das bases de dados, PubMed, Embase, Cochrane, CAPS, CRD. Nós limitamos a nossa pesquisa somente a artigos que estudassem o implante do VNS em crianças, e que fossem somente revisões sistemáticas ou meta-análises. E aí nós chegamos, dentro dos últimos 5 anos, a apenas 7 estudos publicados. Então aqui a gente traz um breve histórico da epilepsia, que é uma patologia aí que afeta de 0,5% a 2% da população mundial. Considerando que hoje a população mundial está estimada em 7 bilhões de pessoas, a gente chega aí num valor entre 35 e 140 milhões de pessoas com epilepsia no mundo. A epilepsia aí, ela tem como principal forma de tratamento as drogas antiepiléticas, isso de acordo com estudos das últimas décadas. E a literatura traz para a gente que uma média entre 20% a 30% destes pacientes são refratários às drogas antiepiléticas disponíveis até então. E o que os estudos ainda acrescentam é que estes pacientes aí têm uma série de lesões cerebrais significativas que podem causar aí uma série de agravos à saúde desses pacientes, inclusive colaborando aí para uma incapacitação global. Em relação ao estimulador de nervo vago, a literatura aí traz que é uma técnica de neuroestimulação que envolve o implante de um dispositivo na região subclávia, como se fosse um dispositivo semelhante ao marca-passo, e esse dispositivo tem a função de gerar alguns pulsos de eletricidade para a estimulação do nervo vago. A indicação dessa terapia ela é exclusiva para os pacientes que sejam refratários à terapia medicamentosa e que tenham também essa refratariedade à intervenção cirúrgica, ou seja, não tiveram sucesso na cirurgia de ressecção. Ou então, pacientes que são refratários à terapia medicamentosa e que são inelegíveis às intervenções cirúrgicas. Então, essas são as indicações aí para o implante do estimulador de nervo vago. As equipes consideram esse procedimento ele minimamente invasível e depois de implantado ele é programado para gerar os estímulos de eletricidade de acordo aí com a necessidade de cada paciente, a tolerância, a particularidade de cada um deles. Essa programação ela acontece normalmente mensalmente, pode ser realizada diretamente do consultório médico, e o paciente também em algumas situações ele porta um imã sempre consigo para que ele possa posicionar esse imã na região torácica quando ele ocorrer alguma crise, para que tentar interromper essa crise de imediato ou reduzir então a gravidade aí dessa mesma.
Aqui a gente traz algumas considerações do que a literatura vem trazendo de acordo com esses estudos que a gente levantou, né? Então, eles trazem ainda que é um procedimento que ainda não possui um mecanismo de ação conhecido, mas que aparentemente traz alguns resultados, alguma eficácia aí para esses pacientes que são submetidos a esse tipo de implante. Num desses estudos foram analisados um período de 12 meses pré-implantação do dispositivo e 48 meses pós a implantação do dispositivo. E eles avaliaram fatores como número de consultas ambulatoriais realizadas, o número de atendimentos de emergências realizados antes e após, o número de internações e o tempo destas internações. E aí eles trouxeram alguns resultados que aparentemente, segundo o nosso entendimento, são bastante significativos. Uma diminuição aí de 91% de consultas ambulatoriais após a implantação, 99% de redução de atendimentos de emergência, 67% de redução de internações hospitalares, no tempo de internação, e 70% de redução do número de internações. Então a gente vê que o impacto econômico e financeiro dentro desses fatores avaliados, a gente considera que poderia ser uma estimativa bem grande, né? Apesar de nós não falarmos de valores até então. Um segundo estudo, ele analisou uma série de 141 casos num período aí aproximado de 10 anos. Desses 141 casos, apenas os resultados de 128 foram publicados porque 13 pacientes não aderiram regularmente ao tratamento. Ele separou o resultado desses estudos entre pacientes que obtiveram um resultado igual ou maior de 50% no controle das crises, que foram lá um total de 83 pacientes, representando aí 64,8%, e pacientes que tiveram menos que 50% do controle dessas crises, que foi um total de 45 pacientes, totalizando 35. A gente vê esses dois resultados superiores ali, falando daqueles 27 pacientes que tiveram resultados, redução de crises com valor igual ou maior a 90%, é porque ele vai somando os mesmos pacientes dentro de cada faixa, né? Os estudos trazem aí que uma pequena porcentagem desses pacientes não tiveram aumento nas crises, um número bem pequeno também permaneceu sem crise depois de um período de até 6 meses de acompanhamento, e que um número também nesse estudo pouco considerado não apresentou redução nenhuma nessas crises. Esse é o estudo em que a gente, de maior peso dentro do nosso parecer, né, que é uma meta-análise. Foram identificados 74 estudos e tivemos um N de mais de 3.300 pacientes. Né? Então ele traz aí, dentro dos estudos prospectivos que foram abordados, esses resultados de uma redução nas taxas de crise com intervalo entre 17% a 55% de redução. Num período de avaliação entre 3 a 64 meses após a implantação do dispositivo. 21 a 50% dos pacientes alcançaram lá uma diminuição nas crises igual ou superior a 50%. Em relação ao estudo como um todo, o implante do dispositivo reduziu aí a frequência de crises em aproximadamente 45%. E houve aí, entre dois tipos de estudos, um aumento da taxa de redução de 36% para 51%, considerando esse primeiro intervalo de 3 a 12 meses, né, que resultaram aos 36, e as análises que demoraram mais do que um ano após a implantação tiveram resultados um pouco maiores, em média de 51%. Ele considera importante ressaltar que, como os estudos eles abordam aí um período pequeno, média de 3 a 18 meses, que quanto mais tempo a gente tiver de avaliação após o implante do dispositivo, maior é a segurança e maior vão ser os resultados que a gente vai trazer na eficácia a longo prazo desse tipo de terapia. O que ele acrescenta é que 100% de redução nas crises é algo que raramente vai ser alcançado. Os estudos eles trazem pequenas situações, né, raros casos que isso aconteceu, e que os estudos trazem aí também que 1/4 desses pacientes não recebem nenhum benefício com esse tipo de terapia, não recebem nenhum benefício com o implante do VNS.
Nós encontramos aí algumas limitações nos estudos que nós estamos utilizando para a elaboração desse PTC. Né? Ele fala que essa eficácia ela não pode ser assegurada se o tratamento não for conduzido por um neurologista especializado em epilepsia de difícil controle. Os estudos também não trazem resultados significativos nas diferenças nos pacientes implantados com mais ou com menos de 12 anos de idade. A grande, todos os estudos têm números pequenos, né, de pacientes nas suas amostras, e aí acaba gerando aí alguns resultados inconclusivos referentes à efetividade desse tipo de terapia. Uma prévia das considerações finais aí que a gente tem de acordo com os estudos é que ele aparentemente traz sim uma redução na frequência e na intensidade das crises, uma média de 50% de redução nas crises em 50% dos pacientes. E que além de redução, ela traz alguns benefícios também, como aumento de qualidade de vida, melhora cognitiva e melhora comportamental. Nós fizemos aqui uma provocaçãozinha também com esse fim cheio de reticências. Passa mais um slide também. Na semana passada, nós tivemos um retorno de um contato que nós fizemos com o Dr. Englert, que é o responsável pela única meta-análise que está compondo aí o nosso parecer. E ele reforça para a gente a questão de que a gente realmente precisa identificar se o paciente efetivamente é inelegível à cirurgia de ressecção, porque ele considera que essa é a melhor escolha de tratamento. Além disso, ele considera que nem sempre a terapia ela não é eficaz para todos os pacientes, que nós temos situações, essa situação que foi levantada nos estudos, que apenas 50% dos pacientes que foram submetidos a esse tipo de terapia tiveram resultados, e esses resultados também giraram em torno dos 50%, e que 100% de redução de crise é algo que a gente não vai conseguir obter com esse tipo de terapia. Então, que é algo que precisa realmente ser bem analisado. Então, essa é a nossa apresentação, os resultados que nós obtivemos até o momento com as nossas avaliações. Fica aí o nosso convite para que os demais serviços da Repates, que tenham aí ambulatórios de epilepsia de difícil controle e que queiram colaborar com esse tipo de dados. A gente não sabe se os demais serviços estão tendo esse tipo de demanda, né? Mas que fica o nosso contato, nosso telefone, o nosso e-mail, para que a gente possa, se possível, desenvolver aí um estudo multicêntrico e ter dados mais seguros sobre a segurança e eficácia desse tipo de terapia, porque é uma terapia que ela tem um custo bastante elevado, e o que a gente tem encontrado até então nos resultados da literatura é que os benefícios eles não são tão seguros e não são tão grandes se comparados com o valor do custo que ele impõe aí para o Estado como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Gislaine, Matheus. Efetivamente, essa é uma discussão, não é? Os estudos multicêntricos, a gente precisa dessas experiências no nosso meio. Estamos lutando arduamente para que os grupos se falem, não é? E que essa articulação realmente favoreça a assistência e a inovação no estado de São Paulo. A discussão dos marca-passos diafragmáticos e esses estimuladores de nervo tem também uma demanda que estamos avaliando, não é, da Secretaria de Atenção à Saúde, Dr. Marcon, justamente para as cirurgias que falharam no nível da coluna. Então, esses pacientes têm uma dor incontrolável e está sendo preconizado esse estimulador também para os nervos das costas, não é? Que, em princípio, foram operados da coluna de maneira sucessiva e não tiveram sucesso. Então, a dor parece ser insuportável e a Secretaria de Atenção à Saúde nos pediu para fazer a avaliação. Então, estamos com 3 desses produtos, o marca-passo diafragmático para os pacientes sob ventilação mecânica sustentada, que não tem ainda completa atrofia, não é, dos músculos do diafragma e do nervo frênico. Esta demanda, então, para a epilepsia refratária, também associada ao nervo frênico, e o outro associado à própria coluna,
né, para fazer essa coisa. Então, nós precisamos de estudos no estado de São Paulo que tratem desta estimulação elétrica. Não é? Tem um quarto que eu estava esquecendo, que é transcraniano, aí é um outro tipo de tecnologia, não é? Que é a eletroconvulsoterapia, e mais o estimulador transcutâneo, não implantável, mas transcutâneo. Então, existe uma evolução dessa tecnologia que não é nova, que está aí faz tempo, mas no desespero as pessoas estão tentando qualquer coisa. Então, temos efetividade muito limitada, um custo elevado porque existe pouca utilização e pouco conhecimento dentro do Estado para a gente tomar alguma atitude. A literatura é esparsa, começou muito antes desse momento de avaliação de tecnologias, tem estudos até dos anos 30, não é, em eletroconvulsoterapia, e a gente ainda tem essas lacunas de conhecimento. Então, a gente precisa do pessoal de coluna mobilizado também para fazer esse tipo de estudo, precisa dos outros hospitais mobilizando-se para a produção de conhecimento, quando aplicável. No caso, os centros, não é, de epilepsia que tratam de crianças que têm problemas de refratariedade ao tratamento. Essa união no Estado pode permitir que a gente construa um conhecimento. Então, a gente está ativamente chamando para esses aspectos, né, as equipes para trabalharem juntas, para interagirem e para fazer esses estudos multicêntricos que possam preencher essas lacunas de conhecimento e ajudar a construir mais longe, não só sobre a qualidade dos produtos, mas também sobre a qualidade dos processos, o resultado e o desfecho para os pacientes. Então, são apelos múltiplos para a gente construir esses conhecimentos e tomar alguma posição, não é? Nós temos que subsidiar também nacionalmente o Ministério da Saúde, tanto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, quanto a Secretaria de Atenção à Saúde, que foi a demandante principal deste produto, então, para a coluna. E a gente vai estar discutindo isso, então, talvez na próxima reunião já, com vocês, para ver se provoca também a reação nesse aspecto. Hoje ainda previmos a apresentação sobre a vitamina D. Eu acho que a gente ainda tem alguns minutos, então a gente poderia começar a colocar essa discussão. Ela também foi discutida no nível da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Certamente ela é de interesse, não é? E a gente enquadrou essa demanda justamente para ter uma discussão mais ampla, num outro contexto de medicamentos que influenciam o sistema musculoesquelético, a vitamina D isolada, tá? Então, nós temos esse contexto acontecendo e a provocação, justamente, é para que as equipes dos demais núcleos de avaliação façam a roda do hospital ou outras equipes que tenham conhecimento, e no caso em Ribeirão Preto até o pessoal da atenção básica está envolvido, vários sistemas, vários municípios como Diadema, Sorocaba, Marília participaram então dessas primeiras abordagens para atualização da Rename. E a gente está solicitando, então, que mais colegas se integrem, não é? E apenas aqui um exemplo de como a gente pode efetivamente modificar o SUS, não é? Trazendo, então, essa proposta de incorporação da vitamina D isolada para a reposição de tratamento de resgate, e aqui num contexto bem limitado, não é? Na mídia, na literatura, tem coisas bem mais amplas, querendo que a gente disponibilize isso para todos os idosos. Tem
como sendo um hormônio, a vitamina D, os seus efeitos secundários também, não é? E a gente tem que ter muito cuidado. No caso do pessoal que já teve uma fratura de fêmur refratário, ou outra fratura que não conseguiu usar a vitamina D associada com cálcio, então a gente não preconiza, mas nesse momento a gente está fazendo esta solicitação de acordo com o que foi sintetizado da literatura e outras iniciativas internacionais. Então, porque existe essa necessidade de ajustar a homeostase, né, quando eles se apresentem refratários ao tratamento normal, que é cálcio e vitamina D, e que já está disponibilizado no SUS, né? Aí, justamente, só dos fatos, né, o que tem lá é 500 miligramas, lá na tabela do SUS, de cálcio elementar. Tá? E isso estima-se pela literatura revisada, e eu vou mostrar para vocês agora a revisão, né, que 95% dos pacientes já resolveu o seu problema. Então, a gente só tem essa margem aí de 5% que tem efeitos secundários. Os efeitos secundários, então, é justamente esse problema de litíase renal ou intolerância, devido à constipação intestinal, dispepsia, acúmulo de gases, e parece que os comprimidos de cálcio acontecem bastante frequente. Então, as doses mais elevadas tendem a ter manifestações adversas, por isso a medicação no SUS é 500 miligramas, não é? Mas existem condições onde são necessários o uso de 2 vezes isso. Então, isso faz com que a gente não tenha. Outra coisa para salientar, eu deixei a literatura, nesse trabalho do Dr. Lobo, apresenta-se, então, que se tivesse um aporte nutricional suficiente, não precisava complementar. Não é? E nós temos, então, toda uma indústria alimentar que internacionalmente foi adequando isso às necessidades da população, enriquecendo iogurtes, enriquecendo outros alimentos, e isso ainda não aconteceu no Brasil, tá? Porque esta vitamina ela é sintetizada no nosso corpo ou tem em alguns alimentos, mas eles são raros. É o leite, os peixes, não é, de água doce salgada, mas que tenham gordura ômega, como o salmão, e isso é raro no nosso meio, então não é uma fonte alimentar suficiente para essa alimentação, necessitando então complementação, tá? Esta parte de prevenção secundária, então, que é o nosso foco, que é o nosso pico, né, foi desenvolvida internacionalmente. A gente só está pegando o barco andando, não é? Tentando trazer esse desenvolvimento que já teve uma iniciativa no Rio de Janeiro, não é a primeira vez que está sendo mostrado. Eu coloquei ali uma lista das referências, fica pequenininho, mas a apresentação vai estar disponibilizada, então dá para vocês verem, não é? Essa coordenação já está internacionalmente estabelecida, e aqui no Brasil, então, o pessoal do Rio de Janeiro teve essa iniciativa já há 2 anos atrás, e agora a gente está levando, então, dessa forma, como um item para atualização da Rename. Tá? Então, o problema mais grave e mais prevalente é, sem dúvida, a fratura do fêmur, por isso a gente está concentrando nisso, não é? E ela ocorre fundamentalmente em 2 pontos, não é? Que é com as pessoas bem idosas e aqui no começo da idade de dirigir, que é os motoqueiros e outros que têm problema de fratura de fêmur ou fratura acidente. E aí isso é bastante mais extenso na linha azul, porque ocorre mais em homens jovens do que em mulheres. Tá? Então, essa é a realidade que está lá no DataSUS, a gente só copiou aí e fez o gráfico. Tá? E o que a gente viu na literatura? Então, pacientes institucionalizados
tem mais problemas, e aqui está também pequenininho, mas a apresentação vai estar disponibilizada para vocês, não é? Pacientes que têm institucionalização, em geral, são idosos ou deficientes. Então, eles têm um prejuízo maior do que os demais, e isso está claro na literatura. Colocamos, então, essas siglas para mostrar se as doses do estudo foram maiores ou menores do que 600 unidades internacionais por dia, e tem duas fontes, dois tipos de vitamina. A vitamina D3, que é sintética, e a D2, que é tirada de vegetais, o ergocalciferol, não é? Então, os estudos estão identificados com as doses, o nome do primeiro autor e o ano dele, justamente para a gente saber se eles eram estudos com pacientes deficientes ou não, não é? Os estudos são extremamente heterogêneos, então a gente fez uma análise de sensibilidade simulando essa meta-análise, mas a gente não se atreve a dizer que isso é uma meta-análise de maneira nenhuma, porque os estudos são altamente heterogêneos. Mas o que a gente pode ver, então, assim, nesta simulação, se o paciente é institucionalizado, isso aí pode aumentar, não é, a contribuição e favorecer o uso dessa vitamina D. Tá? No caso, se a gente fosse juntar todos, a gente tem pouca contribuição lá, menos de 50% ou 60%, não mais do que isso. No caso, por exemplo, de usar a vitamina D3 em altas doses, ou mais do que 600 unidades, a gente já começa a ver mais contribuição. Quando usa em pacientes deficientes, então, tem uma contribuição maior. Quando usa em pacientes que não são deficientes, tem uma contribuição bem menor do que 50%. Então, como 50% é o número mágico, quando a gente atira ao azar, né, a moedinha para cima, a gente estima que o que for menos do que 50% de contribuição pode ser devido à chance. Tá? Os estudos que usaram o cálcio foram sintetizados aqui, os 3, né, só para mostrar que também não é muito diferente do que a gente observa com a própria vitamina D de maneira isolada. Tá? Então, a gente separou eles, porque não era o objetivo da avaliação. No próximo slide, tem a influência disto. Então, não só no nível, na homeostase, o nível de recuperação do nível de vitamina D no sangue, mas também no nível de paratormônio. Por que o nível de paratormônio é importante? Porque esse nível de paratormônio, quando ele está desregulado, ele pode aumentar a absorção óssea ou ele pode incrementar a absorção, a deposição do cálcio no osso. Não é? Então, por isso é que a vitamina D é uma faca de dois gumes, no sentido de, se fizer a deposição de cálcio rapidamente, pelo desregulo dos próprios hormônios da paratireoide, pode ficar o que eles chamam de osso de vidro, ou seja, tem uma casquinha, mas é muito mais frágil, muito mais friável e pode quebrar muito mais rápido. Da mesma maneira que, se tiver uma osteoporose muito intensa, não é, o próprio esqueleto vai ser muito frágil e vai haver fraturas. Então, nos dois extremos, no desequilíbrio das coisas, se encontram justamente essa associação, não é, da fragilidade e das fraturas. Então, buscar essa homeostase talvez seja uma das indicações que a gente pode conseguir em casos específicos onde haja refratariedade, então num uso limitado dessa vitamina. E a discussão justamente na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, bem como na Secretaria Municipal de São Paulo, no mês passado, foi justamente a esse respeito, não é? Tá prescrevendo para tudo que é idoso, é um custo que não dá para sustentar. Só no estado de São Paulo, por mês, no município de São Paulo, por mês, no ano passado, eles estavam estimando que era uma média de gastos superior a 16 milhões de reais, só com a vitamina D sendo prescrita para todo mundo.
independente de fazer todo o resto do processo que precisava fazer. Então, eu acho que é uma decisão pública, por isso é importante a gente fazer análise, não é? Eu vou mostrar rapidamente essas probabilidades que a gente modelou para ver se a gente faz uma análise econômica melhor. Aí estamos aceitando colaboração dos colegas também. Então, rapidamente, o nosso grande problema de adesão ao medicamento, justamente porque o cálcio pode trazer aqueles efeitos tão indesejáveis, né, de flatulência, constipação, intolerância, né? Então, a gente colocou como se fosse uma coisa ao azar, ou seja, 50%, uma moedinha, a gente não sabe, então vamos usar 50% num caso base. E depois o que foi tirado daquela literatura, e aqui está a explicação detalhada disso, isso vai ficar, então, para vocês olharem com mais calma e discutirem. Eu não vou ler tudo isso, é óbvio, né? Mas a gente pode também jogar no pior cenário, no melhor cenário, e fazer análise de sensibilidade, como a gente se propôs lá, a partir dos estudos. Então, o efeito de reduzir esse hormônio da paratireoide, o problema da comorbidade que pode modificar a resposta, não é? O risco da refratura, que seria o grande desfecho que a gente quereria evitar, e mortalidade, que a gente encontrou muito pouca coisa na literatura, mas foi sintetizado aí para a gente ver o nível de impacto desta coisa. Então, fazendo uma representação rápida, a gente tem, então, os 90% que respondem e 5% de óbito desde cara, já ali na mesma internação onde houve a fratura ou a sua correção, não é? E a gente tem no DataSUS 111 milhões de gastos, não é? Por ano, e na literatura, então, essa utilidade de quem teve uma fratura e que dificilmente volta a uma vida completamente plena, tem uma perda de qualidade de vida. Então, usando esses dados, não é? E justamente esses dados são corroborados porque 5% morreram nessa mesma internação e 15% têm uma taxa de reintervenção precoce, né? Então, se a gente tirar as pessoas que estão lá no DataSUS, nós vamos ter ao redor desse número de pessoas, mais de 40 mil pessoas com mais de 60 anos, que seriam potencialmente implicadas nessas fraturas de fêmur, que foi isso que foi registrado lá no DataSUS. Para vocês terem uma noção da magnitude do problema, não é? Estas 40 mil internações usaram 1,5 bi de reais neste ano, não é? E a gente teria, então, isto associado a algum segmento que é necessário, além desses óbitos que ocorreram, mais de 2 mil, não é? Dessas pessoas, então, os 15% aplicados àquela população lá, teria quase 6 mil pessoas aqui, mas ainda 300 vão morrer durante esse ciclo dos primeiros 3 meses pós-intervenção. Então, tem que tirar eles da conta também para a gente chegar em quanto seria, não é? Aí eu fiz um quadro, mais ou menos, de um resumo da sequência do pensamento, dizendo esses números justamente para a gente colocar, não é? Um dado novo que está lá no PTC, mas que aqui não estava em outro lugar, é que 24% desses pacientes já usam alendronato ou outro bisfosfonato, que é disponibilizado na tabela do SUS. Então, isso diminui o número de pacientes refratários que vão chegar a precisar dessa vitamina D isolada. Então, tem um custo de quase R$4, né, por semana, e, de acordo com a literatura, em 16 semanas recupera a homeostase, não é? Só que o que a gente discutiu lá na Secretaria Municipal de Saúde mês passado foi que está prescrevendo isso para os idosos tipo comida, para o resto da vida.
Então, tem alguma coisa que não está certa e a gente merece levar um PTC desses para uma discussão nacional para a gente poder justamente ver. Então, não só, talvez, o próprio ortopedista, quando vê a fratura, não reconhece a osteoporose ou não encaminha para o endocrinologista, portanto, nós estamos falando de novo das articulações das equipes para poder fazer com que o sistema seja melhor, mais abrangente, não é? E veja o paciente de uma maneira mais integral, não é? Mas também de uma despesa em custos que não está sendo devidamente justa. Então, talvez a discussão tenha que ser em qual componente, não é, este medicamento, porque aí nós estamos falando de tratamento, nós não estamos falando de profilaxia, não é? Nós estamos falando de prevenção secundária de uma refratura em alguém que já fraturou e que tem osteoporose e que, além disso, ainda está refratário ao que normalmente está disponibilizado no SUS. Não é? Então, a gente poderia trabalhar nisso. E um grande ênfase para esse aspecto da taxa de adesão. Não é? Porque se não tem acompanhamento nem com farmacêutico clínico, nem com outro tipo de profissional dentro das equipes multiprofissionais, não tem uma explicação de que isso é necessário, por quanto tempo é necessário, como que é necessário, como que a pessoa deve fazer, não tem nenhuma orientação, a pessoa sai, se tiver flatulência, constipação ou qualquer um daqueles efeitos secundários, acaba deixando o remédio, que é caro, na gaveta, continua com a osteoporose, vai ter uma segunda refratura e vai incorrer, então, num novo gasto para o sistema de saúde, e isso pode recorrer de maneira cíclica, infelizmente, não é? Então, são estratégias de discussão que podem melhorar o próprio sistema de saúde, por isso está sendo feito como uma prioridade para que a gente possa trazer essas demandas de discussão no nível nacional. Tá? Então, da literatura, a gente tem essas conclusões. Se usar para esses poucos que tiveram nesta indicação de prevenção secundária, pode ter um efeito benéfico, então pode permitir resgatar entre 21% e 100% dos níveis séricos de vitamina D, entre 15% e 30% dos níveis séricos desse hormônio de paratireoide, não é? Com isto, pode prevenir 1% da recorrência das fraturas osteoporóticas. Tem uma modesta contribuição na literatura, então, naqueles resumos lá simulados, de 0,24% de mortalidade. Se eu traduzo isso em número de pessoas, das 2.000 pessoas lá, que eram, das 6.000 lá, e fora as 320 que não morreram nos primeiros 3 meses, pode prevenir entre 34 e 43 casos de refratura. E aí, mesmo com essa contribuição modesta, poderia evitar entre 2 e 32 óbitos num pós-fratura de fêmur. Então, apenas olhando esse aspecto aqui, merece uma discussão nacional para a gente saber se é isso mesmo que a gente quer, em qual componente isso deve estar utilizado, mas certamente não é uma substituição à comida, que deveria estar ajustada, não é? E também não é uma substituição a uma conversa e uma articulação que deva haver entre ortopedistas e endocrinologistas dentro do estado de São Paulo ou no Brasil inteiro. Talvez isso seja uma prioridade que a gente deva discutir. Então, essa provocação fica para quem estiver, não é, com pacientes com fratura de fêmur ou outras condições que mostrem que já existe uma osteoporose, né, de estarmos trabalhando juntos. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, eu não tinha tempo de fazer o PTC. Então, foi demandado, há 1 ano e meio atrás, para o pessoal da Agência Canadense de Avaliação de Tecnologias, e eles fizeram. Se valia a pena testar as pessoas para saber se tem ou não tem deficiência de vitamina D.
tá? E ficou bem claro, isso está na internet disponível, né, que o teste para detecção sem sintomas clínicos, ele não é custo efetivo. Vale mais a pena dar o remédio de R$4 por mês do que fazer um teste por ano nas pessoas. Então, embora a gente está questionando justamente esse gasto de R$4 por semana, por paciente, por ano, não é? A gente sabe que tem uma clínica atrás da osteoporose. As coisas não acontecem ao azar. Então, o próprio acompanhamento clínico, em vez de prescrever a vitamina que pode ter efeitos secundários, é justamente trazer essa discussão a público para a educação, inclusive, das pessoas, para o reconhecimento dos sintomas e evitar que essas coisas aconteçam. Tá? Então, nós temos um nível de base, não é? Tanto no programa, que é a inserção num componente mais especializado, chamando as equipes para discussão, tanto a parte de ortopedia quanto a parte de endocrinologia. Temos o módulo, então, de educação do público para reconhecimento dos sinais e sintomas e a consulta, não é, num médico generalista mais capacitado para esse nível também. Então, toda essa capacitação da nossa rede básica precisa acontecer para evitar justamente que a gente esteja, em vez de dar um benefício para as pessoas, dando um desequilíbrio emocional e substituindo uma nutrição que deveria estar mais balanceada. Então, é uma provocação para vocês, é uma provocação para todos, e a gente quer, então, por esse momento, concluir essa apresentação, deixá-las disponíveis. Eu vou pedir para a doutora Patrícia, então, encerrar a reunião. Nós vamos, então, agradecer a participação de todos, né? E relembrar das provocações que foram feitas aqui hoje. E quem tiver demandas também para trazer apresentações para as próximas reuniões, que acontecem toda terceira quarta-feira do mês, das 10 ao meio-dia, a gente aceita e são muito bem-vindas. E a gente estimula para que todos os serviços tragam as suas propostas, os seus projetos, para a gente conseguir incentivar mais a elaboração de projetos multicêntricos, né? Eu esqueci, vou aproveitar para fazer mais um aviso, que no mês de agosto, no dia 10, o dia todo, e mais uma manhã que vai ser combinada nesse dia 10, vai ter a oficina para elaboração de PTC, que é a primeira do módulo de formação que a gente está fazendo lá no Instituto de Saúde. Então, quem tiver interesse também, oficina para elaboração de PTC, pode mandar um e-mail para oficinaptc@isaude.sp.gov.br. Provavelmente vai ser a única que vai ter nesse segundo semestre, né? Então, quem não fez ainda a primeira, pode se inscrever nessa oficina. Vou agradecer a participação de todos, né? Obrigada. Além disso, só uma nota, tivemos uma de tromboembolismo em gestantes em fevereiro, e agora o segundo módulo, mas é independente. Então, pode vir também se inscrever quem estiver trabalhando com gestantes, né? Temos interesse de estudar toda essa parte de anticoagulação, porque está tendo uma discussão nacional, não a respeito das heparinas de baixo peso molecular. Este é uma decisão, é um assunto delicado, e a gente tem controvérsia na literatura, não está conseguindo entender como que a gente vai fazer essa solução. Então, quem tiver revisão de utilização, tiver gestantes, esse é o momento de participar, é um grande projeto. Tá? Obrigada por hoje e nos encontramos no mês que vem.